Continuando, então, a nossa série de vídeos curtos, apresentando os conceitos básicos sobre a semiótica, da linha dos pensadores John Dewey, Thomas Sebeok, Charles Sanders Peirce, da escolástica ibérica tardia. Bom, um outro conceito que você vai se deparar bastante nas discussões semióticas dessa linha é o conceito de Umwelt. Umwelt. E com o Dewey também você vai encontrar o Lebenswelt, que não é o mesmo termo que o Russell dá, mas o conceito é diferente. Um conceito que vai decorrer da noção de Umwelt. Bom, então, essa noção de Umwelt ela foi proposta pelo biólogo von Uxküll, e ela foi apropriada depois por Thomas Sebeok. Thomas Sebeok foi esse semiótico que foi uma das pessoas aí que influenciou o John Dewey, né? Então, esse conceito de Umwelt é um conceito muito interessante, que ele mostra que nós vivemos num mundo estabelecido por signos, estabelecido por que se constitui por relações, né? E relações que são mediadas, por sua vez, por signos. Então, como essa série de vídeos são conceitos que eu apresento de uma maneira muito básica, né? Um, não apresento toda a complexidade envolvida nesses termos, vamos dar alguns exemplos básicos para se entender essa noção de Umwelt. Então, cada animal, vamos ficar com os animais, cada animal vive num determinado mundo. Pelo menos cada espécie de animal vive num determinado mundo, né? Quer dizer, a maneira, por exemplo, como a abelha interpreta, ela relaciona-se com a flor, por exemplo, é diferente da maneira como a formiga se relaciona com a flor. É diferente da maneira como o ser humano se relaciona com a flor. É diferente da maneira como um pássaro se relaciona com a flor. E assim por diante, né? Então, cada animal, por meio da sua estrutura biológica, seus poderes perceptivos, de sensação e de percepção, faz, vamos dizer, um recorte dentro desse todo animal vive no mesmo mundo, todos nós vivemos no mesmo mundo, mas o recorte que nós fazemos desse mundo, o recorte que cada animal faz desse mundo, é determinado pela sua estrutura biológica. E este mundo em que cada animal vive, que é constituído por relações e mediado por signos, esse mundo é o que von Uxküll nomeia de Umwelt. E é este conceito Umwelt que o Thomas Sebeok se apropria para o entendimento da semiótica, da semiose no mundo animal. Então, cada animal vive no seu próprio mundo, que é determinado pela sua estrutura biológica, pelos poderes que ele tem de percepção e de sensação. Então, essa estrutura é chamada pela semiótica de sistema modelador, modeling system. Então, o animal tem o seu sistema modelador, cada animal tem o seu próprio sistema modelador, cada espécie, pelo menos, de animal tem o seu próprio sistema modelador, que chama-se de Umwelt. Cada indivíduo vai ter também o seu Umwelt, mas eles chamam isso de Innenwelt, né? Que é mais apropriado, esse sistema modelador, mas mais apropriado para o indivíduo, enquanto que para a espécie a gente chamaria de Umwelt. Então esse é o conceito de sistema modelador e de Umwelt, um mundo em que cada espécie de animal vive que você vai ter contato ao estudar esses autores da semiótica. Bom, agora, o ser humano, como ele é um animal, ele também tem uma pré-determinação biológica, também tem uma limitação daquilo que nós podemos sentir e perceber, nós também temos o nosso Umwelt humano. Porém, esse sistema modelador humano não está limitado só pela biologia, porque nós temos também poder intelectual, nós temos também a linguagem, né? A noção de linguagem. Pela linguagem, nós podemos nos referir a coisas que não estejam presentes fisicamente e nós podemos nos referir a elas intelectualmente, nós podemos nomear conceitos, né? O conceito é uma palavra, um verbo, mentes, uma palavra da mente, né?
Então, porque nós temos a linguagem, o nosso Umwelt ele pode ser expandido quase que infinitamente. Né? Se você pegar, por exemplo, as concepções do cosmos que se teve ao longo da história ocidental, né, concepções gerais do universo, como o universo se estrutura, a visão do Ptolomeu, por exemplo, né, que são esferas celestes que giram em torno da Terra. Depois essa visão foi abandonada, você tem a visão copernicana, depois né, Galileu, até chegarmos hoje na visão einsteiniana do cosmos, né? Então, mudanças, noção de um todo, noção de um cosmos por inteiro, que foi modificada ao longo da história, pelo fato de que nós conseguimos perceber que aquilo que nós concebemos, os objetos, são diferentes das coisas, de como as coisas existem em si. E por meio dessas experimentações, nós fomos chegando a uma noção mais próxima da realidade, pelo menos material, desse cosmos. Então, as estruturas planetárias sofreram modificações. Então, o mundo humano ele sofre modificações, porque o mundo animal ele está praticamente estagnado dentro do seu umwelt. Não são mudanças significativas, estruturais que ocorrem dentro do mundo animal, porque ele está limitado à sua estrutura biológica. O ser humano, pelo fato de que ele não está somente limitado à sua estrutura biológica, mas ele tem linguagem, esse umwelt, esse mundo humano, pode ser reformulado quase que infinitamente, né? Pelo fato de que nós temos intelecto e que nós temos a linguagem. Então, para Thomas Sebeok, a linguagem, antes dela ser entendida como um meio de comunicação, antes da linguagem se tornar um sinônimo para comunicação, ela é, antes disso, um sistema modelador. Essa é a grande distinção que Thomas Sebeok possui e que me parece muito razoável. Antes da linguagem ser um instrumento usado para comunicação, ela é um sistema modelador. Nosso mundo é modelado não só pela biologia, pela nossa estrutura biológica, mas também pela linguagem. E a linguagem é que possibilita a gente ter perceber uma diferença, entender uma diferença entre aquilo que nós concebemos, os objetos, e aquilo que existe fora, independente das nossas concepções, da nossa mente, as coisas. Nós podemos perceber a diferença entre objetos e coisas. E nós podemos, então, reformular as nossas concepções e nos aproximar da realidade daquilo que existe independente da nossa mente. Então, a linguagem, antes de ser um instrumento para comunicação, ela é um sistema modelador, que permite com que esse umwelt humano esteja aberto ao infinito, possa ser reformulado infinitamente. Bom, pelo fato de que o ser humano tem essa característica que o diferencia dos outros animais, o John Dewey usa, em vez do termo Umwelt para o ser humano, ele usa o termo Lebenswelt. É perigoso porque não pode ser confundido com a noção que o Russell, então o Russell usa esse termo Lebenswelt, né, o mundo da vida, mas num outro contexto que o Dewey apresenta aqui é nesse contexto da semiótica, né? Essa discussão sobre a linguagem que decorre da noção de Umwelt, proposta pelo Huxley e apropriada pelo Thomas Sebeok. Então, o que o Dewey chama de Lebenswelt é esse mundo humano, esse mundo humano que é modelado não só pela biologia, mas também pela linguagem que permite que esse mundo seja reestruturado infinitamente. Então, é isso que o John Dewey entende por Lebenswelt, não o conceito propriamente do Husserl. Bom, uma metáfora que o Dewey dá a esse sistema, a esse mundo humano, é o do brinquedo Tinker Toy, né? Então, o brinquedo que você vai construindo com pecinhas, você vai construindo estruturas. E você pode reformular essas estruturas também ilimitadamente. Você pode criar ilimitadas estruturas. Então, o Dewey usa essa metáfora do Tinker Toy para se referir ao Lebenswelt humano. Então, esses são dois conceitos, três, né? A noção do Umwelt,
a noção do Lebenswelt e a noção da linguagem como um sistema modelador. Antes dela ser, eles usam esse termo técnico, exaptada para a comunicação. Então, antes dela ser exaptada para a comunicação, a linguagem é um sistema modelador. Eu acho essa visão do Thomas Sibioca a respeito da linguagem muito interessante, muito coerente. Então, esses são os outros conceitos básicos para ser apresentado que precisam ser apresentados nessa série de vídeos curtos.